Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Jean e hoje eu vou dar continuidade às aulas de programação em Python 3 e nessa aula vamos aprender sobre algumas formas de se formatar uma string em Python, beleza? Mas antes de tudo, pessoal, deixa seu like e se vocês não são inscritos aí no canal, se inscrevam para não perder mais nenhum vídeo. Lembrando que todos os vídeos, todas as aulas do nosso curso de programação em Python 3 está aí na playlist e vocês podem acessar caso vocês tenham perdido alguma aula, tá certo? Também deixem nos comentários uma sugestão do que eu posso melhorar nos próximos vídeos e também do que vocês querem que eu grave nos próximos vídeos, o que vocês gostariam de assistir, tá certo? Também, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, podem deixar nos comentários a sua questão que eu vou respondê-los, tá certo? Então, bora começar aqui com essa aula. Eu já deixei aqui pronto as 3 formas de formatar uma string que nós vamos aprender hoje, tá certo? Existem outras formas de se formatar uma string, só que essas daqui são as mais importantes, as mais utilizadas, tá certo? Então, bora começar aqui utilizando primeiro o método format. É um método que nós vimos lá na aula de métodos de string. Se vocês não viram, tá aí o card passando aí em cima, tá certo? E é muito importante que vocês vejam esse vídeo, tá certo? Agora, eu já falei sobre o método format, só que eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes, tá certo? Porque essa aula aqui ela é específica para formatação de string, beleza? Então, bora fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável chamada Lucas, na verdade uma variável chamada nome, que vai guardar a string Lucas. E eu vou criar aqui uma string chamada olá, abre e fecha chaves, como você vai, tá certo? Então, essa daqui é a minha string. E o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero passar esse nome para dentro da minha string, sendo mais específico para dentro desse lugar onde eu coloquei as minhas chaves, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu utilizo o método format, string.format, e eu passo aqui como parâmetro o valor que eu quero inserir na minha string. E eu vou imprimir isso aqui, eu vou imprimir o resultado. Lembrem-se que os métodos de strings sempre retornam uma nova string, ela nunca é alterada. E vocês podem ver aqui que o resultado é olá Lucas, como você vai, tá certo? Então, como vocês puderam ver aqui, a minha string ela foi formatada corretamente. Eu posso passar aqui também mais de um valor. Então, posso colocar aqui olá, abre e fecha chaves e abre e fecha chaves, com vocês estão. Com vocês estão, tá certo? Eu vou criar aqui uma outra variável chamada nome, nome 2, que vai guardar o valor Maria, tá certo? Eu vou passar aqui esse nome 2 para a chamada do meu método. Então, vou executar isso aqui e vocês podem ver que ele vai me retornar olá, Lucas e Maria, como vocês estão, tá certo? Eu também posso alterar essa ordem que os dados são inseridos, utilizando o index, tá certo? Então, ele também suporta isso daqui. Então, posso passar aqui para a primeira chave o valor 1 e para a segunda chave o valor 0, tá certo? Então, vocês podem ver aqui ó, que foi alterado também a minha variável, a minha string, tá certo? Foi alterado aqui a ordem em que os dados foram inseridos, beleza? E tudo isso aqui nós vimos lá na aula de métodos de strings, na parte do format. Só que existem muito mais coisas, o format ele possui um potencial muito maior do que vocês imaginam, tá certo? Vou deixar na descrição a documentação do format, tá certo? Na verdade, eu vou deixar em um site que vocês podem entender sobre o format de uma forma bem mais simples, bem mais fácil, tá certo? Porque o método format ele é um método que é um pouquinho complexo, tá certo? Um pouquinho complexo de vocês entenderem tudo dele, tá certo? Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um número, uma variável número, que vai receber o valor 2.547654, por exemplo, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir essa string aqui, ó, número, tá certo? E essa string aqui, ela vai receber chaves também, só que eu vou passar aqui algumas coisas dentro dessa chave. Então, vou colocar aqui 2 pontos, ponto 2f, tá certo?
Agora complicou, não é verdade? Ficou aqui um pouquinho mais estranho essa forma aqui de formatação, mas já vamos entender tudo isso aqui, beleza? Então, bora utilizar aqui o método format novamente. Eu vou passar aqui como valor o meu número. E sim, eu posso passar qualquer tipo de valor para dentro do meu format, como um parâmetro do format. Pode ser uma string, pode ser um boolean, pode ser um número, tá certo? Então, qualquer tipo de valor eu posso passar aqui para dentro do meu format. Eu vou dar aqui F5 e como vocês puderam ver, ele vai me retornar número 2.2.55. Por que ele me retornou isso? Primeiro, esse F aqui, ele é um caractere que representa float. Então, quando eu defino F aqui, significa que eu quero que o valor aqui seja um valor flutuante, um número de ponto flutuante, tá certo? E esse ponto 2 aqui, o que significa isso aqui? Isso significa que depois do meu ponto flutuante, eu quero apenas duas casas. Então, como vocês puderam ver, o número aqui é 2.54, blá, 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 blá. Ou seja, ele vai me retornar até até o número 4. Mas ele não me deu 4 aqui. Por quê? Porque ele vai automaticamente arredondar esse número aqui para mim, tá certo? Então, por exemplo, se eu colocasse isso, vocês podem ver que a saída vai ser diferente. A saída vai ser 2.54. Então, ele arredonda o número para mim, beleza? Eu também posso definir aqui uma saída de 3 casas depois do meu ponto, tá certo? Então, vocês podem ver aqui que foi me retornado 2.544, tá certo? Então, o format é um pouquinho mais complexo do que vocês imaginam. Com format, nós podemos utilizar também dados codificados, podemos passar aqui inteiros e vários outros tipos de valores, tá certo? Então, o format ele é um pouquinho mais complexo e por isso que nós não vamos fazer uma aula dele, mostrando tudo dele aqui nesse vídeo, tá certo? Então, vou deixar nos comentários, na descrição, o link para vocês saberem mais sobre o método format, tá certo? Todas as formas, todos os caracteres que vocês podem passar para dentro das chaves, beleza, galera? Agora vamos passar para outra forma de se formatar uma string, que é utilizando o operador de porcentagem. Como nós vimos lá na aula de operadores aritméticos, o operador porcentagem ele serve para retornar o resto de uma divisão, tá certo? Só que ele também pode ser utilizado para formatar strings. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou utilizar daquele mesmo exemplo que nós fizemos antes. Lucas o nome, vai receber o valor de Lucas. E eu vou colocar aqui print olá, como você vai? E dessa vez, pessoal, nós não vamos utilizar chaves, nós vamos utilizar porcentagem e passar aqui o tipo de dado que eu vou inserir, tá certo? Então, posso colocar aqui %S. Esse S aqui significa que eu vou passar uma string, tá certo? E agora, para inserir esse dado, eu utilizo o % e o nome, na verdade, a variável que eu quero inserir aqui na minha string, né? Então, eu vou dar F5 aqui, executar, e bora ver, olha só, olá Lucas, como você vai, tá certo? Então, basicamente essa daqui a forma de se formatar uma string utilizando porcentagem, tá certo? Eu posso utilizar também aqui %i, só que se eu executar aqui dessa forma, ele vai dar erro, porque o %i, ele é para dados de números, ele é para números. Então, posso passar aqui 2.34, tá certo? E ele vai imprimir sem dar erro nenhum. Só que esse 2 aqui, ó, como vocês podem ver, ele vai ser inteiro, porque o meu % ele recebe números inteiros. Vou colocar aqui, ó, para ficar bem mais bonitinho, %i, executar, e olha só, ele retornou o número 2. Se eu quiser, eu posso passar um F, tá certo? Posso passar aqui o caractere F para passar um valor flutuante, tá certo? Então, vocês puderam ver que ele vai me retornar um número como está aqui, só que ele vai adicionar esses zeros. Para retirar esses zeros, é um probleminha mesmo, né, desse tipo de formatação. Para retirar esses zeros, eu posso fazer isso aqui, ó, .2f. Então, se eu fizer dessa forma, vocês podem ver que ele vai me retornar 2.34. Então, sim, eu também posso utilizar esse tipo de formatação
utilizando o operador de porcentagem, beleza? E também fora isso existe um outro caractere bem legal, que é o caractere G. Esse caractere aqui ele serve para arredondar um número. Então vocês puderam ver aqui, ó, 2.34222434 passou a ser 2.342224, beleza? Então ele arredonda um número para mim, beleza? Essa daqui é a finalidade do caractere G, beleza, galera? Também uma outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. É possível também passar vários valores nesse tipo de formatação. Então, eu posso colocar aqui %S, %I, %F. E eu vou utilizar aqui %, só que dessa vez eu devo colocar dentro de parênteses os meus valores. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, Lucas. Eu posso passar aqui um valor inteiro. E eu posso passar aqui também um valor flutuante. E como vocês podem ver aqui, ele vai me retornar os valores certinhos, tá certo? Então é assim que nós formatamos uma string utilizando o operador de porcentagem em Python, beleza? E a última forma aqui, que nós vamos aprender aqui nessa aula, é uma forma extremamente fácil, muito simples essa forma, e que muitas pessoas utilizam. É a forma utilizando o caractere F antes, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma string. Essa string vai receber o valor F. Opa, escrevi aqui errado. F, abre e fecha parênteses. E eu vou passar aqui chaves, tá certo? Só que dentro dessas chaves eu vou passar uma variável. Então, eu vou criar aqui um nome, uma variável chamada nome, Lucas, tá certo? E eu vou colocar aqui o seguinte: olá, nome, como você vai? Tá certo? Notem, pessoal, que aqui eu não estou utilizando mais chaves vazias ou um número, né? Um index. Eu estou utilizando aqui o nome da minha variável. Se eu executar isso aqui, ele vai me retornar olá, Lucas, como você vai? Na verdade, eu tenho que imprimir essa string, né? Então, print string. Executar aqui o código e vocês poderão ver que ele me retorna olá, Lucas, como você vai, perfeitamente. Então esse F aqui antes da string ele serve para formatar a string de forma que dentro das chaves estão contidos os nomes de variáveis. Ele vai trocar esse nome de variável pela variável, né, pelo valor aqui da variável. Ele é bem semelhante ao Ruby. Nesse tipo de formatação aqui, ó. Em Ruby nós podemos fazer a mesma coisa, só que de uma outra forma, né? Utilizando essa hashtag, passamos aqui as chaves e dentro das chaves passamos a variável, tá certo? Então nessa forma aqui é bem semelhante à formatação em Ruby, tá certo? Então é basicamente esse vídeo aqui, espero que vocês tenham entendido tudo, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda podem deixar aí nos comentários que eu vou respondê-los, beleza? Então é isso, eu vejo vocês nos próximos vídeos, um grande abraço, valeu, falou e tchau!